Lá no livro de Apocalipse, bem no coração do livro, a gente encontra uma das visões mais enigmáticas de toda a Bíblia. Uma sala do trono celestial, sabe? Cheia de majestade, de poder e de um mistério central. A pergunta que fica ecoando há séculos é, afinal, quem são aquelas 24 figuras que estão sentadas ao redor do trono de Deus? Olha, a cena é descrita com uma riqueza de detalhes que é impressionante. 24 tronos cercando o trono principal, e neles 24 anciãos. A descrição não é nem um pouco por acaso. Cada elemento ali é uma pista visual sobre quem eles são e o que eles fazem. E aí que tá a grande questão que tem intrigado teólogos e estudiosos por séculos. Seriam anjos? Seriam humanos que foram glorificados? Ou talvez sejam só símbolos? Nessa nossa análise, a gente vai seguir as pistas que o próprio texto nos dá para tentar desvendar esse mistério juntos. Nossa investigação começa pela primeira e mais óbvia pista, o número deles. E na simbologia bíblica, os números raramente são só uma contagem. Eles carregam um significado muito, muito profundo. Sabe o que é curioso? O número 24 é super raro na Bíblia. Ele aparece quase que exclusivamente aqui, falando desses anciãos, o que o torna muito significativo. Não é um número aleatório, foi uma escolha deliberada e, com certeza, cheia de simbolismo. Então, de onde vem esse 24? Bem, a interpretação mais comum e que faz muito sentido é que ele representa a soma de dois números 12. Pensa comigo. 12, o número das tribos de Israel, que é o fundamento do povo de Deus lá no Antigo Testamento, e 12, o número dos apóstolos, o fundamento da igreja no Novo Testamento. Juntos, 12 mais 12, simbolizam a totalidade do povo de Deus, de todas as épocas, todos unidos na glória. Ok, o número já é uma peça importante desse quebra-cabeça, mas a aparência desses anciões nos dá ainda mais pistas. A forma como eles são descritos é um verdadeiro código visual. A gente tem 3 características que saltam aos olhos. Primeiro, eles estão sentados em tronos, o que indica autoridade, uma posição de reinar. Segundo, eles estão vestidos de branco, que é um símbolo clássico de pureza e de justiça. E terceiro, eles usam coroas de ouro. E um detalhe importante, o tipo de coroa, em grego Stéphanos, era aquela dada aos atletas vitoriosos, não a coroa de um rei. Agora, aqui que a coisa fica interessante. Esses 3 elementos, tronos para reinar, vestes brancas e coroas de vencedor, são consistentemente prometidos na Bíblia como recompensa para os crentes que se mantêm fiéis. Essas promessas nunca são feitas para anjos. Essa conexão direta com as promessas para os salvos é um argumento muito forte de que eles são, na verdade, humanos. Juntando todas essas evidências, a gente chega na primeira grande teoria sobre a identidade deles. E essa é a interpretação mais clássica e, para muita gente, a mais convincente. Então, vamos resumir os pontos aqui. O número 24 representa a união do povo de Deus. O título ancião era um cargo de liderança na igreja lá no início. Os símbolos, tronos, vestes e coroas batem certinho com as promessas feitas aos fiéis. E talvez o mais importante de tudo, eles cantam uma canção sobre redenção, se incluindo, se identificando com aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. O caso parece fechado, né? Parece que já resolvemos o mistério. Mas calma lá. A investigação não termina aqui. Existe uma outra linha de pensamento, uma teoria alternativa, que também se baseia em evidências fortes do texto e que desafia essa conclusão de que eles são humanos. Essa segunda teoria propõe que os 24 anciãos não são representantes da humanidade, mas sim uma ordem elevada de seres angelicais. Uma espécie de conselho celestial que serve diretamente a Deus. E os argumentos aqui também são bem fortes. Anjos também aparecem com vestes brancas em outras partes da Bíblia. Eles apresentam as orações dos santos a Deus, uma função que, em algumas tradições, é dos arcanjos. Em certas cenas do Apocalipse, eles parecem ser um grupo separado da grande multidão de pessoas salvas. E mais, a ideia de um conselho celestial ao redor de Deus tem raízes lá no Antigo Testamento, e o apóstolo Paulo chega a usar o termo tronos para falar de hierarquias de anjos. Então, ficamos com 2 teorias muito bem fundamentadas: humanos redimidos ou um conselho de anjos. Talvez a chave aqui não seja ficar batendo na tecla de quem eles são, mas sim entender o que eles fazem. A função deles pode ser mais reveladora que a identidade. Seja qual for a identidade deles, as ações são sempre claras e consistentes. Eles estão num ciclo perpétuo de adoração. Eles se prostram, reconhecendo a soberania de Deus. Eles lançam suas coroas, declarando que toda vitória vem dele.
Eles cantam louvores e atuam como intermediários, apresentando as orações dos fiéis. No fim das contas, a função principal dos 24 anciãos é essa: liderar a adoração no céu. Eles são um modelo da atitude correta diante do Criador, uma atitude de total reverência, submissão e gratidão. Eles são basicamente os líderes de louvor na sala do trono celestial. Isso tudo nos leva à mensagem final dessa visão. Porque, independentemente de quem sejam os anciãos, a cena da qual eles participam nos ensina algo fundamental sobre o propósito de toda a criação. O cântico deles resume tudo. A razão da adoração é o reconhecimento de Deus como Criador de todas as coisas. A glória, a honra e poder pertencem a Ele porque tudo veio dele. É a declaração fundamental do universo. E esse gesto de lançar as coroas, nossa, é o ápice da adoração. As coroas são símbolos das vitórias e conquistas deles, e ao jogá-las diante do trono, eles estão confessando que nenhum mérito é deles. Toda a honra, toda a glória pertence somente a Deus. É um ato de humildade e reconhecimento absolutos. E assim, o mistério dos 24 anciãos nos deixa com uma reflexão bem profunda. Se o ponto mais alto da atividade no céu, lá no centro do universo, é a adoração incessante, o que isso revela sobre o propósito fundamental pelo qual nós fomos criados? A cena nos convida a pensar sobre qual é o nosso papel nesse grande coro cósmico de louvor.